Caros alunos do Seminário Teológico Batista Gilgal, graça e paz, estou aqui para lhes dar as boas-vindas para o início da nova disciplina de Antigo Testamento, que iniciará agora no próximo dia 23 de maio. E também quero saudar, nesta oportunidade, ao pastor Gideão, que vai estar ministrando essa disciplina nas próximas 4 semanas. Desejo a todos um excelente estudo. Também quero incentivá-los a que venham se empenhar ao máximo, e venham estudar com entusiasmo essa disciplina, e que possa ser um momento muito proveitoso, de grande aproveitamento e também de grande crescimento espiritual e também no conhecimento da palavra. Desejo que Deus abençoe grande e ricamente a vida de cada um de vocês. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecemos a Deus o privilégio de poder ministrar aula no nosso Seminário Teológico do Batista Gilgal. Agradeço também a direção do seminário que nos concede essa oportunidade. E também quero dar o meu abraço a todos os alunos, incentivando-os a que permaneçam estudando e aprendendo mais para serem uma bênção nas mãos do Senhor. O tema que vamos abordar no estudo é Antigo Testamento. É um grande desafio tendo em vista esse manancial inesgotável da bendita palavra de Deus, que é a palavra registrada no Antigo Testamento, que foi bastante usado na Velha Aliança. No entanto, ele é a base, fundamento para todo o Novo Testamento. Por isso eu gostaria, antes de continuar fazendo essa introdução, convidar a todos para que oremos a fim de que Deus nos dê graça e sabedoria para podermos aproveitar essa bênção que é o Antigo Testamento. Soberano Deus, bendito seja o teu nome pelo privilégio de termos em mão a tua palavra, e queremos, ó Deus, pedir a tua graça ao estudar, para que tão somente o teu querer se manifeste em nossa vida e que o teu Espírito Santo, ensinador, nos conduza dentro da tua vontade. E bendizemos agradecido por essa bênção extraordinária das Sagradas Escrituras, e por isso nós te louvamos, orando em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, como nós estávamos dizendo, o Antigo Testamento é um manancial inesgotável da bendita palavra de Deus. A Bíblia diz: toda a Escritura é divinamente inspirado. Portanto, o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, que fica melhor chamá-lo Antigo, para não dar ideia de alguma coisa velha e ultrapassada, até porque o Antigo Testamento é a palavra de Deus inspirada, e eu repito o que eu já disse inicialmente, é a base, é o fundamento de toda a Escritura Sagrada. E ainda que tenhamos pouco tempo, e serão considerações breves e sucintas, mas eu espero despertar a todos os alunos para buscarem se aprofundar mais nessas preciosidades que temos do Velho Testamento, ou Antigo Testamento, que nos servem como base para toda a Escritura Sagrada. Nós já dissemos que, pelo valor dele em si, é imprescindível que façamos nossa avaliação, estudando com esforço e pedindo a direção do Espírito Santo, com fé profunda, sincero temor a Deus, e assim nós possamos aproveitar. É realmente surpreendente a revelação de Deus do Antigo Testamento, preparando tudo para que então, quando chegasse a plenitude dos tempos com Cristo Jesus, começasse a nova aliança, e então o Novo Testamento foi escrito e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo-nos bênçãos extraordinárias. Como estamos estudando sobre o Antigo Testamento, eu quero já mostrar que está aqui atrás de mim as tábuas da lei, lembrando que no Antigo Testamento nós temos a única porção escrita pelo dedo de Deus. A palavra de Deus diz em Êxodo 31:18 que o Senhor deu a Moisés as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Por outro lado, também Moisés confirma isso em Deuteronômio capítulo 9, versículo 10, quando ele diz que recebeu da mão do Senhor as tábuas escritas pelo dedo de Deus. E eu sempre costumo dizer, quando alguém quer procurar o responsável, pesquise pelas digitais. Assim, a Escritura Sagrada tem a marca das digitais do Senhor, que com seu próprio dedo escreveu o Antigo Testamento. É bom lembrar que o Antigo Testamento, devido ter sido escrito há tantos anos,
havia os manuais mais antigos, manuscritos mais antigos do Antigo Testamento, que datavam de 935 depois de Cristo. Eram os mais antigos que nós tínhamos, e muitas pessoas até questionavam a fidelidade do texto devido a tantos anos que ficaram para trás, e finalmente só em 935 foi encontrado um registro que chamava-se Códice de Alepo. Ainda é muito importante e faz grande parte dos estudos daqueles que se aprofundam na Escritura. Mas como Deus vela pela sua palavra, circunstancialmente, dois jovenzinhos pastores descobriram, sem querer, mas eu creio por permissão de Deus, junto ao deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto das Cavernas de Qumran, em 1947, descobriram os manuscritos do Mar Morto, ou das Cavernas de Qumran, e lá acharam manuscritos 1000 anos mais antigos, aproximadamente, do que o Códice Alepo, que era de 935. Portanto, a distância ficou bem maior, e o texto, por causa de haver encontrado textos 1000 anos mais antigos, chegaram até a comparar com as traduções, tanto tiradas do Códice Alepo, como das traduções que vieram posteriormente, baseadas sempre nesse texto que era o que se tinha. Então, nas Cavernas do Qumran, entre tantos manuscritos, encontrou-se praticamente completo o livro do profeta Isaías, e contam os entendidos que foram procurar achar as diferenças, haja visto que escrever tão grande texto, com tantas nuances e por tantos autores diferentes, poderia ter muitas variações pelas cópias e o tempo passado. No entanto, segundo os pesquisadores e profundos estudiosos, ao comparar o livro de Isaías, de 935, com os achados recentes do Mar Morto, que eram 1000 anos mais velhos do que o Códice Alepo, eles comparando não acharam nada parecido do profeta Isaías, das revelações escritas, nada parecido, tudo igual, tudo idêntico, autêntico, assim o Senhor conservando a sua palavra ao longo dos anos. Isto é maravilhoso, e independente do que nós possamos compreender acerca do Velho Testamento, é bom que se diga que a própria boca do Senhor Jesus Cristo e também dos inspirados escritores do Novo Testamento, eles não só deram aval a inúmeras referências, como também aplicaram os ensinamentos da antiga aliança à vida cristã. E isso nos dá a segurança de que o Antigo Testamento também é de suprema valia para a nossa vida cristã na nova aliança. Esperamos que o Espírito Santo de Deus eterno, que inspirou os escritores do Antigo Testamento, nos ajude também a entender aquilo que Deus quer de nós, para que possamos desfrutar na nova aliança dos fundamentos sólidos e maravilhosos da palavra de Deus no Antigo Testamento. E para maiores informações, eu gostaria de mostrar que eu trouxe de Jerusalém um rolo da Torá, que nós trouxemos, compramos lá em Jerusalém, na rua Ben Yehudá, onde nós tivemos o privilégio de pegar essa Katan Torá, uma Torá pequena. Na realidade, ela é uma maneira de nós termos uma ideia do que é uma Torá. Na realidade, se nós observarmos, sempre tem uma coroa, ou ela está em cima, dentro de onde está guardada a Torá, ou então ela está bordada na capa, como aqui se vê uma coroa. Por que a coroa? A coroa é uma palavra do hebraico que é keter. Keter, se nós somarmos, porque as letras do hebraico, do Velho Testamento, elas têm valores numéricos, tem muita coisa profundíssima no Antigo Testamento que se revela não só pelo que a palavra diz, como também pelo que o que a palavra é. E se nós somarmos as letras Keter de coroa
nós temos da primeira letra o valor é 20, da segunda é 400 e da terceira é 200, dá um total de 620 se somar. Isso quer dizer que estão contidos ali todas as leis, porque a Torá para os judeus tem 613 mandamentos. E alguém vai dizer, mas são 620. Mas tem 7 mandamentos de Noa, ou de Noé. Então, 613 mais 7 dá 620. Isso nos mostra que a Torá ela tem completa revelação de Deus. A Torá, como você sabe, tirando essa capa, e antes a coroa também, devo dizer, representa a realeza da revelação de Deus da Escritura, o poder, a autoridade de Deus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a sua palavra. Então, por isso, a revelação vem sempre com uma coroa. Ou ela vem bordada assim, ou ela vem quando a gente pega um Sefer Torá, que vem com uma capa como esta, abrindo, você vai encontrar a Torá aqui no interior também, e você vê que a parte de cima é uma coroa em forma de cebola, como dizem, porque a coroa representa a realeza, o valor incontestável da palavra dos reis, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E aqui, nessa Catan Torá, que eu vou abrir para ler, eu quero dizer que sempre que forem abrir a Torá, ou que os judeus abrem a Torá, eles oram a Deus, agradecendo a Deus, dizendo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam noten haTorá. Bendito és tu, Senhor, nosso Senhor, Rei do Universo, que nos deste a Torá. Então, abre-se a Torá e pega-se o rolo, naturalmente estou virando para a câmera, mas ele deveria ser virado para mim, e vai se desenrolando com o texto naturalmente hebraico, escrito da direita para a esquerda, o contrário do que nós escrevemos, e vai se rolando para ler as páginas da Torá, que faz parte dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então a Torá nada mais é do que o conjunto dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e são a base fundamental de toda a Bíblia. Se você pegar o Gênesis, você vai ver que Gênesis é a base da criação, e por isso mesmo ele é muito importante e aparece em primeiro lugar no Antigo Testamento. Nós queremos lembrar ainda que essa revelação do Antigo Testamento tão profunda que é algo muito maravilhoso. E quando alguém questiona, será que realmente é autêntico? Tantos anos passaram. Eu quero que você entenda o seguinte: o rolo da Torá é uma obra-prima impressionante pela sua maneira de ser elaborado, um trabalho manual de uma complexidade que um rolo ele compreende 162 a 84 folhas de pergaminho de couro curado, curtido, raspado e preparado para cumprir exatamente as especificações halácticas que tenha que conter essa preciosidade do Antigo Testamento. E ele tem que ter exatamente 79.847 palavras e 304.805 letras. Isso tem que ser exato, até porque o escriba, o software que vai escrever o Velho Testamento, cada palavra que ele escreve, ele tem que contar para ver se tem o número de palavras certas. E somando também cada letra tem que dar um número exato. E por isso mesmo a autenticidade do Antigo Testamento é algo incontestável. Esse rolo leva de 6 a 12 meses para ser completado por um software especializado, separado para esse ministério de escrever a Torá, ou ser um escriba da Torá. Cada letra ela é escrita rigorosamente, de uma forma que não admite qualquer tipo de erro. Qualquer erro da Torá vai inutilizá-la toda. Imaginem vocês todo esse trabalho, uma Torá enorme, uma Torá que é realmente legítima, ela tem cerca de 60 centímetros de altura,
e pesa pelo menos uns 10 quilos. E alguns são maiores e mais pesados, mas outros também são miniaturas, que eu mostrei aqui, que é uma imitação. Ela é uma Katan Torá, ou seja, uma Torá pequena. E as letras são compactas também. Na Torá original, ela tem detalhes muito importantes, porque ela é uma coisa, ou seja, é um livro tão sagrado que eles tomam um cuidado muito especial para preparar. Escrever um rolo da Torá é algo que é particularmente muito sério para um judeu. Tanto é que a maioria nem se arrisca e passa essa função a um sofer, ou escriba ritual, que é aquele homem que foi preparado especificamente para isso, sabe todas as regras, cumpre, tem detalhes muito importantes que nos parece até um exagero ao fazerem. Mas esse exagero, esse excesso de zelo, fez com que, passados milhares de anos, chegasse até nós o Antigo Testamento, sendo uma bênção para nós ainda hoje e tão perfeito, guardando a autenticidade do texto e a revelação divina sendo inalterado. O rolo da Torá, então, é escrito à mão por esse tal de sofer, ou escriba, com uma pena e tinta especial, em um pergaminho cuidadosamente também preparado. Não se escreve com caneta esferográfica, como nós costumamos, ou com uma pena de metal. Nada que tem metal deve escrever a Torá. Ou é uma pena mesmo, ou é uma haste de junco que é usada com uma tinta especial para escrever a Torá, também sempre em tinta preta. A Torá, por ser um livro sóbrio e trazer a revelação de um Deus tão grandioso, eles não admitem que se coloque em qualquer outra cor a não ser o preto, que ali vai ser usado para escrever. E esse rolo da Torá, então, ele é cuidadosamente preparado. Eu repito, ele tem que ter o número exato de palavras, ou 79.847 palavras, tem que ter o número exato de letras, 304.805 letras. Isso não é uma questão, faltou uma, tem uma mais, não, tem que ser exatamente assim. E esse especialista escreve cada letra cuidadosamente com uma pena, sobre orientações muito rigorosas, uma caligrafia que já é definida para o uso da Torá. Enfim, embora todos os rolos da Torá, eu já disse, tem os rolos legítimos, tem 160 centímetros de altura e pesa, eu já disse, de 10 a 12 quilos, mas também tem outros maiores e tem os pequenos e leves, e tem esses que nem eu apresentei aqui, que são uma réplica, e por isso ele só pode ser escrito no original, num legítimo, em uma pele de um animal kasher. Animal kasher é um animal especialmente separado, com pureza, perfeição, etc. E o animal tem que ser abatido de maneira ritual. É claro que nem todos observam todos esses preceitos, só estou contando algumas coisas para os irmãos verem o esforço que eles fazem, parece mais por um ritualismo, mas que ajudou a conservar a veracidade dos originais. Por isso, pega o Códice Aleppo de 935 e compara-se com os pergaminhos do Mar Morto, das cavernas de Qumran, que foram achados em 1947, mas que são 1000 anos mais antigos do que o Códice Aleppo. E quando se compara o texto de Isaías, por exemplo, não é parecido, é idêntico. Por quê? Número de letras, número de palavras, colocação das letras, valores em si. Então, a Torá é um livro muito importante, e eu estou dizendo tudo isso para mostrar a vocês o valor do Antigo Testamento e como Deus o preservou. E antes de começar a escrever um rolo de Torá, o escriba deve assinalar as linhas, cada uma sob o pergaminho com leves rasuras, não pode ficar marcas profundas. O tecido usado para esse fim não deve deixar qualquer marca colorida sobre o pergaminho. Já falei que a única tinta é uma tinta preta, que é aceitável,
e ela não é qualquer outra cor, não pode usar, porque não é considerada kasher para um rolo da Torá. E deve também ser permanente, ou seja, não apagável, não dá para apagar a Torá. Se alguém apagar, perde o valor. Nos tempos antigos, a tinta usada para escrever um rolo da Torá era obtida através de fervura de óleos e mistura de alcatrão, cera, enfim. Todos eles, através de vapores, eram preparados e condensados, e mais tarde aquela mistura seria então combinada com a seiva de árvores e até com mel, e então ela era preparada para escrever a Torá. E finalmente nós queremos lembrar que, mais uma vez, que a pena para escrever a Torá não podia ser, e não pode ser ainda hoje, de metal, de qualquer tipo de metal. É uma pena de ave ou uma haste de junco que, preparando a sua ponta, logo coloca-se na pena. Para quem é mais antigo como eu, lembra daquelas canetas tinteiro, só que não poderia ser de metal se fosse para escrever uma Torá. Então, uma pena de ferro é inadequada porque pode furar o pergaminho, e também, por outro lado, o ferro era usado frequentemente para fazer armas de morte e destruição, por isso não pode ser usado na escrita da Torá. Eu já falei que tem uma letra especial que nós já conhecemos, o hebraico bíblico, que é uma escrita toda ela grafada de forma da escrita assíria, e assim mantém um padrão. E as linhas, então, devem ser perfeitamente retas, iguais. Enfim, tem muitas leis para escrever uma Torá, e eu estou, repito, dizendo isso para que todos entendam que a veracidade, a autenticidade, a fidelidade do texto deve ser essas tradições rigorosas. E por isso o escriba torna-se o responsável por uma tarefa que exige rigoroso estudo, treinamento, grande habilidade, e certamente é uma pessoa que não só estudou cuidadosamente as leis referentes à composição de um rolo da Torá, mas também se aprofundou nas leis que regem como deve ser escrita a Torá. Acima de tudo, o escriba deve ser um homem piedoso, um homem temente a Deus, dedicado à santidade e dedicado a Sefer Torá, ou o livro da Torá. Ele não pode confiar, o escriba não pode confiar só na sua memória. Ele deve copiar as letras, palavra por palavra, de um rolo, quando a Torá é kasher, e ele, além de escrever, ele tem que contar todos para ver se não está faltando nenhuma letra, nenhuma palavra, e assim por diante. Tem muitas coisas, e eu só estou lembrando isso para dizer aos alunos que a confiabilidade, a autenticidade do texto do Antigo Testamento, ela é muito mais detalhada do que a do próprio Novo Testamento. Provavelmente, e eu creio por provisão de Deus, exatamente por ser o livro mais antigo, os livros mais antigos da palavra de Deus. Então, nós temos muitos detalhes, inclusive cuidados especiais ao escrever o nome de Deus ali contido. Deve ser escrito com maior pureza e devoção. Alguns lavam as mãos, outros até tomam um banho cada vez que vão escrever o nome sagrado de Deus. E alguns trocam a pena, enfim. Muitos fazem aquele banho ritual do mikveh, que é a piscina de banho ritual antes de começar o seu trabalho. E alguns, cada vez que chegam no nome de Deus, lavam as mãos, trocam a pena, enfim. Eles recitam também uma bênção no início do seu trabalho, e antes de cada vez que vão escrever o nome de Deus, também eles recitam uma oração. Imagine vocês o quanto é demorado isso tudo, que ritual bem rigoroso. Eu assisti um culto, vou dizer na nossa linguagem, um culto numa sinagoga em Israel, a última vez que eu estive lá, em 2015, e é uma alegria para a gente ver o cuidado que eles têm com a Torá. Uma pena que veio o endurecimento a eles, e eles ficaram como sem entender a revelação de Cristo, mas eles ainda têm um respeito muito grande
no culto a Deus, e quando vão ler a Torá, uma cerimônia toda especial. Enfim, é uma coisa muito maravilhosa, e eu gostaria que todos os alunos entendessem que o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele é a palavra de Deus inspirada e muito importante para dar sustentação ao Novo Testamento. E você deve pedir a Deus graça e sabedoria para continuar estudando mais sobre o Antigo ou Velho Testamento, adquirindo assim, ou garimpando de tantas coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que ainda vai surgir muito mais que nós ainda não temos nem ideia, porque a Escritura é um manancial inesgotável. Por isso, a matéria de Antigo Testamento, ela se aplica a um estudo sistemático. Temos, primeiro, ela vai abordar o estudo sistemático dos 39 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos, tratando de assuntos de linguagem, costumes, situações históricas das pessoas, dos lugares e dos acontecimentos da época. Isso é muito importante para a gente situar, ou quando a gente vai ministrar, seja um estudo bíblico ou uma pregação, ter ao menos noção do contexto histórico da época. A introdução ao Antigo Testamento, ela é dividida em introdução geral e introdução especial, que são as duas divisões principais do início do estudo do Antigo Testamento. A introdução geral se aplica ao estudo do texto em si, a língua original, versões antigas da tradução do texto, e também trata do cânon, ou seja, a questão sobre a inspiração. Também fala do período histórico no qual foi reconhecido como inspirado por Deus. E a introdução especial, ela trata de cada livro individualmente, livro por livro do Antigo Testamento, descrevendo a data, falando sobre o propósito do livro, a autoria e a sua integridade. Ela também avalia a mensagem central de cada livro e a estrutura do livro. No entanto, nós não vamos nos deter a uma avaliação como essa matéria. Na realidade, não se deter a uma avaliação mais detalhada do conteúdo do livro, porque essa área aí pertence a outra matéria que alguns chamam de visão panorâmica ou síntese bíblica. Para o nosso estudo, nós estaremos então fazendo uma análise bem sumária das duas divisões, introdução geral e introdução especial. Esperamos que a partir dessas noções da introdução ao Antigo Testamento, os nossos alunos sejam despertados para um aprofundamento nessa área tão importante da teologia. Como nós sabemos, a Bíblia hebraica é o nosso Velho Testamento, o Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, é o nome que é dado ao conjunto dos livros sagrados que já estavam sendo usados nos tempos de Jesus Cristo. A Bíblia que Jesus usava, os textos eram do Antigo Testamento e eram reconhecidamente considerados inspirados por Deus. Talvez a maioria dos pastores prefere pregar no Novo Testamento, é bem mais fácil, uma revelação atual, mas o Velho Testamento é maravilhoso quando a gente vai buscar os fundamentos e aquilo que é figura e sombra, e a escola dominical está abordando aqueles tipos do Velho Testamento, cujo antítipo é Cristo, a própria revelação. Encontramos então tudo no Antigo Testamento prenunciando o próprio Cristo de Deus. Então a Bíblia hebraica se divide de forma diferente da nossa. Ela tem três divisões principais, que são a lei, ou o Pentateuco, que compõe Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é chamado de a lei, ou então, em hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, Bamidabar, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E o Pentateuco, como o próprio nome diz, nos faz entender ao menos, são 5 livros. Deveriam se chamar diferentes, deveriam se chamar Humash, porque quando é escrito em livros, 5 livros, o conjunto desses 5 livros chama-se Humash. Aqui tem um Humash, que é do livro de Bereshit, ou Gênesis. Como ele é
hebraico escrito da direita para a esquerda, a capa, em vez de ficar aqui, como nós abriríamos dos nossos livros, abriríamos a capa inicialmente aqui, no hebraico a capa abre do outro lado, contendo os textos aqui dentro, também escritos da direita para a esquerda. Esse é um livro da Humash, ou do Humash, que tem os textos em hebraico e tem também os comentários de rabinos que fazem as suas considerações dos textos originais, dando suas explicações conforme a compreensão deles. No entanto, todo o conhecimento do Antigo Testamento, de qualquer forma, traz-nos base e fundamento para a revelação que nós vivemos plena no Novo Testamento. Isso é muito glorioso, porque nós vemos Deus cuidando, como diz a Bíblia, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Isso é extraordinário. Nós tivemos o privilégio de estar na Inglaterra e fomos à cidade de Cambridge, onde estão as grandes universidades, a segunda mais importante do país, da Inglaterra, estão em Cambridge. E ali, bem próximo à Universidade de Cambridge, nós temos eu diria um laboratório de estudo bíblico, de estudos da Bíblia, que é a Tyndale House, a casa de Tyndale. William Tyndale, que foi uma história maravilhosa de um homem que se esforçou tanto e deu a vida pela tradução da Escritura para a linguagem do seu povo. Não vamos relatar, até porque alguns já ouviram e também porque ficaria muito longa a nossa aula e, infelizmente, nós não temos todo esse tempo. Mas essa casa chamada Tyndale House, e depois, quem sabe, eu mando até uma fotografia da casa, que é tão importante, eu considerei um laboratório científico de estudos bíblicos, é tão importante, tem o Códice Alepo, tem tantas outras cópias também dos pergaminhos de Qumran, enfim, tem tanta coisa importante lá, homens eruditos estudando lá, pessoas que estão lá dentro há 3, 4, alguns até há 5 anos ou mais, passam mais tempo lá dentro. Tem inclusive, além dos refeitórios, também tem os próprios alojamentos, porque eles dormem lá e ficam lá. Muitos vão fazer seu doutorado, e um brasileiro que estava lá quando nós estivemos conversando lá, ele já está há 5 anos fazendo doutorado lá, se aprofundando. Essa casa foi criada em 1945, após a guerra, a Segunda Guerra, quando então eles sentiram o valor de retomar os estudos, tendo em vista que no período de guerra muitos estudiosos, teólogos, professores foram convocados e se foram à guerra e parou os estudos mais aprofundados. Então, reiniciaram em 1945 com uns estudos muito aprofundados da Escritura, e lá estão os grandes eruditos, inclusive até rabinos judeus vão lá fazer pesquisas, tendo em vista a profundidade e a riqueza de informações. Tem uma biblioteca que eu visitei, fiquei deslumbrado, mas pena foi só um dia para estudar tão pouquinho, ter uma pálida ideia de tantas coisas preciosas. Para você ter uma ideia, só essa biblioteca tem 50 mil volumes. 50 mil volumes tem essa biblioteca. É uma coisa maravilhosa, tudo de livros de estudos aprofundados das Escrituras, teses profundas de embasamento acadêmico, procurando diante de Deus entender mais sobre o Antigo Testamento. Isso é só uma ideia de tantos outros que se esforçam na revelação da Escritura Sagrada. E eu só chamo a atenção a um detalhezinho que nós costumamos falar no Pentateuco. Penta é uma palavra grega, e como a cultura helenística influenciou, é muito usado também no Brasil a questão do penta, que quer dizer 5. No entanto, se fôssemos olhar, no hebraico é Humash, que vem de Hamesh, que é 5. Portanto, seria muito mais legítimo dizer Humash, como dizem os judeus, do que penta. Penta é grego, o Velho Testamento não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico. Portanto, Humash, 5 livros: Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, Bamidbar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Bem, os livros que nós falamos então inicialmente formam a Torá, são esses 5. Depois nós temos a outra divisão
depois da lei e o Torá, nós temos a divisão dos profetas. Profetas na Bíblia judaica são Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 2 Reis. Esses são os profetas anteriores. Depois nós temos os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores que fazem parte dos profetas posteriores. Essa é a segunda divisão da Bíblia hebraica. E depois nós temos a terceira divisão da Bíblia hebraica, que são os escritos ou agiógrafos, dos quais fazem parte o livro de Salmos, Provérbios, Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther e assim por diante. Então, só para dar uma noção da divisão dos livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica, até porque você vai, se já não tem, vai adquirir com certeza uma Bíblia hebraica para poder não só matar a curiosidade, mas desfrutar das bênçãos, de segurar na mão algo tão precioso como a escritura na sua língua original. Aí você vai dizer, mas não entendo nada. Hoje tem tantos meios para pesquisar, já nem vou dizer aprender o hebraico, que é mais simples que o português, por incrível que pareça. Tem 22 letras, não tem vogais, só consoantes, escreve da direita para a esquerda. No entanto, ele é bem mais fácil de aprender e de usar do que o próprio português. Só é claro, para nós que já fomos criados numa cultura bem diferente, aí fica um pouco mais difícil, até porque não sabemos escrever palavras sem vogais, tampouco ler. Por isso, já mais tarde nós vamos falar sobre os sinais massoréticos que foram criados por aqueles homens que, fazendo a tradução do hebraico, para entender melhor como se lê sem vogais, colocaram sinais vocálicos ou massoréticos, porque foram os massoretas. Então eles colocaram para facilitar a leitura para quem, como nós, está acostumado com as vogais. Mas, em síntese de tudo que falamos nessa aula, eu quero lhe chamar a atenção mais uma vez para a profundidade maravilhosa da Escritura Sagrada. Aproveite, ore a Deus sobre isso, leia com mais interesse o Antigo Testamento, até aquelas genealogias intermináveis que a gente não entende, tem inspiração. E eu estava num encontro especial sobre aquele Fórum Internacional de Ciências Bíblicas, com vários preletores, e um preletor americano que visitou muitos países espalhando a Bíblia na linguagem do povo. Ele estava contando que numa das aldeias de certos nativos, ele levou a Bíblia na língua deles. Eles não estavam acostumados, de início até ficaram meio surpresos, porque o Deus dos brancos e dos civilizados estava usando a língua deles, que não era comum, mas finalmente foram ouvir, ficaram maravilhados. E depois, passado algum tempo, ele voltou na aldeia e perguntou aos missionários lá estavam o que mais impressionou a tribo, que eles gostaram de procurar estudar a Bíblia. E a maioria dizia que não sabia por quê, mas eram as genealogias, aquelas genealogias intermináveis que você às vezes tem até vontade de pular sem ler, mas eles acharam mais importante, que levou eles mais a buscarem a Deus, a terem uma vida com Deus, a serem salvos, experimentar a salvação em Cristo, foi exatamente as genealogias. E aí ficou aquele questionamento, mas por que genealogia? Uma coisa tão desagradável de ler, que parece que até podia ter sido evitado na Bíblia. Mas depois de muitos estudos, eles descobriram por que a cultura daqueles povos nômades era exatamente que uma pessoa, palavra de pessoas comuns não tinha muito valor. Agora, quando dissesse essa palavra escrita é filho do fulano, que é filho do Beltrano, que é filho do Cicrano, e fosse indo até achar raízes muito distantes de pessoas ilustres, bom, essa palavra é para ser guardada, porque essa aí tem fundamento. E quando eles pegaram e viram na Bíblia aquela genealogia que começa de Adão até Cristo, e depois, ou então de Cristo até Adão, e Adão de Deus, então eles disseram, pô, esse texto tem um valor inigualável, tendo em vista que a pessoa inicialmente que autoriza, que autentica ele é o próprio Deus. Então daí eles despertavam muito mais interesse, além de ler sequiosamente aquelas intermináveis genealogias, passavam a entender mais da palavra de Deus pelo interesse de conhecer uma palavra que tinha
tanto significado que partia do próprio Criador. A gente às vezes não entende, mas tem coisas do Velho Testamento que nos surpreendem, como também no Novo Testamento. Aliás, a genealogia no início dos evangelhos são importantíssimas, e ali também eles se encontraram com a revelação de Deus em lugares que nós costumeiramente ou lemos muito rápido, sem nem saber dizer direito as palavras, tantos nomes, ou então alguns até evitam, dizendo, bom, isso não é tão importante. Mas Deus, quando inspirou, tudo que ele inspirou, como diz a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Por isso, meu irmão, aproveite bem, estude com detalhe, com dedicação, com prazer, com amor o Antigo Testamento e descubra nele as revelações profundas de Deus, figuras e tipos cujo antítipo é o próprio Cristo, como diz a palavra de Deus, vindo à plenitude dos tempos. Então Cristo se revelou, recebemos o Novo Testamento, mas não esqueça que o próprio Jesus, a Bíblia que ele usava era o Antigo Testamento. Aproveite, que Deus lhe abençoe. Assim começamos dando a introdução ao nosso estudo do Antigo Testamento para despertar um pouco mais o interesse dos nossos alunos. A apostila logo estará em vossa mão, se já não está. Eu agradeço a cooperação do diretor de pesquisa, pastor Misael, que melhorou muito a apostila. Aliás, se vocês vissem a capa que tinha antes, iria ficar até com pena, porque na época que eu preparei não havia os mínimos recursos, então eu botei uma fotografia de um velho rabino que eu tinha lá dos idos de 1990 e poucos, junto de uns rolos da Torá, e montei com umas letras também esquisitas, porque não tinham fontes adequadas, enfim, e fiz uma capa que hoje, até olhando dentro da capa que foi feita agora, eu fico até com vergonha. Mas agradeço muito o pastor Misael, que usando a tecnologia avançadíssima, que eu provavelmente não vou conseguir alcançar, o meu tempo se esgota rápido, mas a inteligência artificial hoje favorece a todos. Só vou dizer uma coisa para vocês: o gosto de fazer com detalhes era como quando eu fazia os meus próprios brinquedos. Tem mais sabor. Hoje a mocidade, os jovens e as crianças pegam brinquedos que eu jamais imaginei que haveriam. No entanto, eles não dão valor nenhum, porque é tudo muito fácil. Quando nós mesmos fazíamos os brinquedos era tão precioso. Assim como também eu me lembro com grata satisfação quando fiz a apostila, com mil e uma dificuldade e um trabalho quase que descabido. Mas hoje, muito obrigado, pastor Misael, e a toda essa equipe extraordinária do nosso seminário. Que Deus continue abençoando os nossos alunos para que desfrutem das bênçãos de Deus. E lembre-se, o Velho Testamento é uma revelação tão grande, tão profunda, e vão nos conduzir de toda maneira aos pés de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.